Bem-vindos ao nosso canal! Hoje vamos contar uma das histórias mais poderosas de fé e coragem da Bíblia: Daniel na Cova dos Leões. Prepare-se para mergulhar em um relato incrível de lealdade a Deus e proteção divina. No livro de Daniel, capítulo 6, encontramos um homem de grande fé e integridade. Daniel era um dos principais ministros na corte do rei Dario da Pérsia. Devido à sua excelente conduta, o rei planejava colocá-lo como administrador de todo o reino. Mas quem era Daniel? Daniel era um judeu levado cativo da sua terra natal para a Babilônia durante a conquista de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. Mesmo em terra estrangeira, Daniel se destacou por sua sabedoria e habilidade para interpretar sonhos e visões, o que lhe garantiu uma posição de influência na corte. Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, foram escolhidos para servir na corte real devido à sua inteligência e boa aparência. Eles foram treinados na língua e na literatura dos babilônios, mas sempre permaneceram fiéis às suas crenças e práticas religiosas. Daniel, em particular, se destacou por sua devoção a Deus e sua habilidade de interpretar sonhos, o que impressionou o rei Nabucodonosor e, mais tarde, seus sucessores. Quando Dario, o Medo, assumiu o controle do reino após a queda da Babilônia, ele rapidamente reconheceu o valor de Daniel e o nomeou um dos 3 governadores principais. A integridade e a competência de Daniel eram tão notáveis que Dário planejava colocá-lo como chefe de todos os governadores, o que despertou a inveja e o ódio entre os outros ministros e sátrapas. Os ministros e sátrapas, movidos pela inveja e pelo desejo de eliminar Daniel, começaram a procurar maneiras de incriminá-lo. Eles vasculharam todos os aspectos da vida de Daniel, tentando encontrar qualquer falha ou desvio de conduta. No entanto, Daniel era irrepreensível. Ele não cometia erros administrativos, não se envolvia em corrupções, e sua conduta moral era impecável. Frustrados, os inimigos de Daniel perceberam que a única maneira de derrubá-lo seria usar sua fé contra ele. Os inimigos de Daniel sabiam que a única maneira de incriminá-lo seria em relação à sua devoção a Deus. Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém, e que ele nunca comprometeria sua fé, independentemente das circunstâncias. Com isso em mente, eles arquitetaram um plano astuto. Eles convenceram o rei Dário a emitir um decreto que proibia qualquer pessoa de fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, por 30 dias. Qualquer um que desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Os ministros e sátrapas foram até o rei com uma proposta disfarçada de lealdade e adulação. Eles sugeriram que, para reforçar a autoridade do rei e unificar o reino, deveria ser estabelecida uma lei que proibisse qualquer oração ou petição a deuses ou homens, exceto ao rei Dário, durante um período de 30 dias. Lisonjeado pela ideia, Dário concordou e assinou o decreto, tornando-o irrevogável conforme as leis dos medos e persas. Os conspiradores mal podiam conter sua satisfação. Eles sabiam que Daniel não iria comprometer sua fé e que continuaria a orar, mesmo com o decreto em vigor. Tudo o que precisavam fazer era esperar e pegar Daniel no ato, garantindo assim sua condenação. Daniel, fiel ao seu Deus, não se deixou intimidar. Ele continuou a orar 3 vezes ao dia, como costumava fazer. Daniel era um homem de oração. Ele sabia que a sua força e sabedoria vinham de sua comunhão diária com Deus. Ele não se preocupava com as consequências terrenas, pois sua confiança estava firmemente estabelecida no Senhor. Os conspiradores, ao encontrá-lo em oração, rapidamente informaram ao rei que não teve escolha senão cumprir o decreto, apesar de sua grande estima por Daniel. Eles foram até a casa de Daniel e, como esperado, encontraram-no de joelhos, orando e suplicando diante de Deus. Com provas inquestionáveis de sua desobediência ao decreto, os ministros e sátrapas se apressaram em levar a notícia ao rei. O rei Dario vive para sempre, disseram os conspiradores.
Daniel, que é um dos exilados de Judá, não tem consideração por ti, ó rei, nem pelo decreto que assinaste. Ele ainda ora 3 vezes ao dia. O rei ficou profundamente perturbado ao ouvir essas palavras. Ele gostava de Daniel e sabia de sua integridade. Dário passou o resto do dia tentando encontrar uma maneira de salvar Daniel. Mas as leis dos medos e persas não podiam ser alteradas ou revogadas. O rei Dário, angustiado, tentou de todas as formas salvar Daniel, mas as leis dos medos e persas não podiam ser revogadas. Com grande pesar, ele ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. No entanto, antes de fechar a entrada da cova, o rei disse a Daniel: "O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará." O rei não dormiu naquela noite. Ele jejuou e não quis ser entretido por músicos ou outros divertimentos. Sua mente estava consumida com pensamentos sobre Daniel. Ele se perguntava se o Deus de Daniel, a quem ele servia tão fielmente, poderia realmente salvar seu servo da morte certa. As horas passaram lentamente, cada momento mais angustiante que o anterior. Os guardas levaram Daniel até a cova dos leões, uma grande caverna com uma entrada que podia ser selada com uma pedra. Dentro da cova, leões ferozes rugiam, prontos para devorar qualquer coisa que fosse jogada ali. Daniel foi jogado na cova, e a entrada foi selada com a pedra e o selo real, garantindo que ninguém pudesse resgatá-lo. Naquela noite, Daniel foi jogado na cova dos leões. A cova foi selada com o selo real, e o rei Dário passou a noite sem dormir, preocupado com o destino de Daniel. Mas Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, e Daniel permaneceu ileso. Dentro da cova, Daniel não estava sozinho. Deus estava com ele. Enquanto os leões rugiam ao seu redor, um anjo do Senhor apareceu e fechou a boca dos leões. Os leões, que normalmente seriam ferozes e famintos, ficaram calmos e não fizeram mal a Daniel. Ele passou a noite em paz, protegido pelo poder de Deus. A experiência de Daniel na cova dos leões é um testemunho poderoso da fidelidade de Deus. Ele não abandonou Daniel em seu momento de necessidade. Deus honrou a fé de Daniel e mostrou seu poder sobre as forças da natureza. Esta história nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios e assustadores, Deus está conosco e nos protege. Dário não apenas reconheceu o poder do Deus de Daniel, mas também encorajou todos em seu reino a respeitar e reverenciar este Deus. A fidelidade de Daniel não apenas salvou sua vida, mas também levou uma nação inteira a reconhecer a soberania